Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estarão vendo esse vídeo, mas sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bom, pessoal, há um tempo atrás no canal eu dei início a um pouco sobre a minha vida, contando sobre o meu convívio desde quando eu descobri uma doença autoimune que se chama o lúpus, e desde já eu venho trazendo para cada um de vocês uma explicação do modo que o médico me explica e dos efeitos colaterais de alguns medicamentos que normalmente acontecem comigo. Bom, pessoal, como no vídeo passado eu falei sobre um medicamento, hoje eu quero falar sobre outro. Muitas pessoas, muitos comentários, muitas perguntas sobre o lúpus, muitas vezes para mim, as pessoas perguntam muito sobre o medicamento hidroxicloroquina. Complicado de falar, né? Mas é isso mesmo, hidroxicloroquina, que tem outro nome científico, que no caso é o Reuquinol e também o Plaquenol. Bom, pessoal, esse medicamento, ele é um medicamento para combater as artrites reumatoides e o lúpus. Bom, pessoal, desde já eu quero dizer para cada um de vocês que todos esses medicamentos que eu venho ao decorrer dos vídeos falando, esses medicamentos foram todos prescritos pelo médico. Então, tipo assim, não se automedique, tá? Então, esses medicamentos, dependendo de algumas pessoas, podem ter efeitos colaterais muitos prejudiciais à saúde. Bom, para mim, o Reuquinol, porque na verdade o Reuquinol ou Plaquenol ou hidroxicloroquina, na verdade ele tem um efeito muito, como eu vou dizer para você, muito incômodo, sabe? Pelo menos para mim. Não é todos, de 1 a 10% das pessoas tem efeitos colaterais, outras já não tem. Bom, comigo eu não escapei, né? De 1 a 10 eu não escapei. Então, o Reuquinol, na verdade, ele funciona como tipo um imunossupressor. No caso, quando você sofre de lúpus, você tem uma doença que está, tipo, muito viva. É como se você, vou te dar um exemplo para você entender. Quando você começa a fazer o uso do Reuquinol, é porque é como se você, tipo, cortasse o dedo e precisasse rapidamente estancar aquele sangue. Aí o médico vai, se não tiver como fazer um curativo, o médico normalmente costura para aquele sangue estancar. Então o lúpus é tipo assim, é como se a doença tivesse num estado tão prejudicial para a sua saúde que você tem que fazer o uso muito rápido. Normalmente, quando o médico passa para você o Reuquinol, ou Plaquenol, ou hidroxicloroquina, você normalmente começa tomando ele 200 até 400 ml. Aí, gramas, né? Olha só para vocês verem. É muita coisa, né? E normalmente, se você começa a tomar 200, até o fim do dia você tem que ter tomado 400. Porque normalmente o médico começa com a dose, perdão, uma dose muito alta. Porque normalmente quando é prescrito para você o hidroxicloroquina, é porque a doença tá te atacando muito. Então, normalmente as doses são muito altas. Então, você começa a fazer um tratamento com esse remédio, é, normalmente assim, com doses de 200, porque o médico vai avaliar se você tá tendo algum efeito colateral, e depois ele vai aumentando as doses até chegar a 400. Quando o seu organismo acostuma a tomar aquele remédio 400 gramas, então no caso, depois o médico começa a dosar, a baixar um pouco, porque aí no caso a doença entra naquele estado que o médico chama de remissão, sabe? Remissão é como se a doença, porque na verdade, quem tem lúpus vive numa montanha russa. A gente nunca sabe como é que vai estar, entende? Então, é,
quando a doença chega num estado de tá tudo equilibrado, como se fosse uma balança, o médico, a tendência dele é normalizar aquele remédio, deixar uma dose certa. E normalmente quem faz o uso do hidroxicloroquina é contínuo. Infelizmente a realidade é essa. Nós que fazemos uso de hidroxicloroquina é um remédio contínuo que você não pode parar de tomar. Porque, porque olha, o lúpus já tem uns efeitos colaterais terríveis sem você tomar os remédios, os medicamentos. E normalmente quando você toma o hidroxicloroquina, um dos primeiros efeitos colaterais que o hidroxicloroquina causa nas pessoas são o mal-estar, sabe? As dores, dá muitas dores de barriga. Pelo menos comigo, eu vou falar de mim mesmo, não vou falar de outras pessoas. Vou falar de mim, o que que o hidroxicloroquina causa em mim. Então, normalmente, praticamente todos os dias, quando eu tomo hidroxicloroquina, a sensação que eu tenho é de... Eu sinto uma fraqueza muito grande, sabe? Aquela... É uma fraqueza, assim, como é que eu vou explicar? Todo o seu corpo fica fraco. Então, eu tenho muitas dores de cabeça, eu tenho diarreias, eu tenho... o estômago embrulha muito. E por último, é, eu tô tendo agora uns problemas de visão. Então, e outra coisa, também quero deixar bem claro aqui. Normalmente, quem faz o uso de hidroxicloroquina não pode dirigir, não pode pilotar espécie nenhuma de veículo, pelo fato de que a hidroxicloroquina tem um efeito terrível sobre a nossa visão. Você pode ter visões turvas, entende? Você pode ver coisas onde não tem, porque os efeitos colaterais do remédio são muito fortes, então ele pode fazer isso com você. Então, normalmente, eu vou dizer por mim, comigo aconteceu de eu ter visões turvas, então eu faço tratamento, porque quando você tá tendo visões turvas, é porque as proteínas, as células daquele remédio tá causando algum problema na tua visão, entendeu? Então, tipo assim, é, é, é muito complicado. Quem tem lúpus, na verdade, é uma coisa assim muito complicada, porque você toma um remédio para melhorar uma coisa, mas você tem que estar sempre fazendo o exame porque pode piorar outra. Às vezes é, se não tomar muito cuidado, você pode desenvolver uma diabetes, e outra coisa, se você tem problema de taquicardia, se você tem dores no peito, essas coisas assim, normalmente quando você faz o uso muito tempo de hidroxicloroquina, a tendência é você ficar com o seu ritmo muito mais acelerado, entende? É uma tendência do próprio remédio, pelo fato de que você já tem uma predestinação a sofrer, vamos supor assim, que você já tem uma predestinação a sofrer do coração. Então, normalmente, quando você começa a fazer o uso do hidroxicloroquina, você começa a alterar aquele padrão ali. Então, é como se você despertasse algo que estivesse dormindo em você. Então, o lúpus, na verdade, só quem eu posso explicar, eu vou continuar falando para vocês, contando sobre o lúpus, o que faz com a gente, o que os medicamentos fazem, mas, na verdade, o lúpus, só quem tem o problema que entende, sabe? E o médico, o que realmente acontece, porque o lúpus te causa tanta mudança de humor, assim, no decorrer do dia, sabe? Ele mexe muito com a sua parte mental, sabe? É uma coisa muito doida mesmo, porque é uma doença que é capaz de mexer com todo o seu sistema do seu corpo, todo o seu sistema nervoso. E para nós mulheres, uma das coisas que o lúpus causa que não tem como evitar, sabe? É algo que acontece com todas as pessoas que descobrem o lúpus. Pelo menos eu tenho a faixa etária do lúpus que eu tenho, ele é muito agressor comigo. É uma doença muito agressora, sabe? Eu já
fiquei internada várias vezes, eu já fiz vários tratamentos, eu já fiquei muitas vezes na UTI. Então, tipo assim, é uma doença que você tem que estar sempre em alerta. Se aparece algo diferente em você, você tem que estar alerta sobre aquilo, se monitorando, se auto-olhando, porque é uma coisa que pode acontecer da noite pro dia. Tipo assim, ela pode acordar e você amanhecer um caco da noite pro dia. Igual agora, nesse exato momento, isso aí eu vou até falar em outro vídeo pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, vai ficar muito cansativo. Mas eu tô fazendo, igual eu tô fazendo esse tratamento, porque a doença já foi. Quando eu descobri a doença, ela foi pro meu coração. Então, o lúpus é uma doença tão terrível que ela vai procurando os seus órgãos. Então, você pode ver que a minha pele é muito manchada porque eu tenho os dois. Eu tenho o lúpus eritematoso, vou te explicar para você entender. O lúpus eritematoso ele age dentro do seu corpo e você não percebe. Quando você vai descobrir, você está com algum problema grave que você nem sabia que tinha. Igual comigo, quando eu descobri que eu tinha um lúpus eritematoso, ele foi pro meu coração. Eu nunca tinha tido problemas de coração. Eu comecei a sentir uma dor no peito que eu pensava que eu tava até com pneumonia. Mas não era. Era o meu coração que estava doendo. Então, quando eu descobri, ele tinha ido pro meu coração e estava prejudicando o meu coração. Entende? Então, por último, aí eu tratei, fiz o tratamento direitinho, porque não só o lúpus, mas qualquer tipo de enfermidade que você tenha, qualquer tipo de doença, você tem que tratar aquilo como se aquilo fosse um invasor na sua vida. Você não pode tratar aquilo como se aquilo fizesse parte de você, como se você tivesse nascido com aquilo, como se Deus tivesse predestinado aquilo para você, porque Deus não predestina enfermidade, doença para as pessoas, mas só que você tem que saber lidar com todas as situações, tem que saber lidar com aquilo, porque o lúpus é uma doença que mexe muito com o seu sentimental, é uma doença que mexe muito com a sua cabeça, então você tem que estar sempre alerta, procurando saber, estudando o que você pode fazer para melhorar sua condição de vida, sua saúde, sabe? Então, o outro lúpus que eu tenho é o discorde. O lúpus discorde, ele age na pele, sabe? Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu sou, dizendo assim, eu sou inimiga do sol. Eu sou inimiga de muita claridade. No caso, as pessoas mais chegadas, meus amigos mais chegados, têm mania de falar assim que eu sou igual morcego, né? Que eu tenho que dormir durante o dia para me sair à noite. Só que não é. É porque, tipo assim, a luz solar te faz muito mal. A luz solar prejudica muito a sua pele. Então, tipo assim, se eu quando eu saio, não quer dizer que eu tenho que ficar presa, gente. Pelo amor de Deus. Quem tem lúpus não quer dizer que a pessoa tem que ficar presa em casa sem fazer nada. Não, gente, você não pode lidar com a doença dessa maneira. Só que você tem restrições médicas. Você é um tipo de pessoa que não vai levar a vida da mesma maneira que as outras pessoas levam. Mas você pode viver normal. Você pode levar a sua vida normal. Então, tipo assim, o sol pra mim causa muito problema na minha pele. Então, normalmente quando eu vou sair no sol, que eu tenho que fazer algo, não deixo de fazer. Mas eu sempre tenho que estar usando muito protetor solar e naquele fator mais alto possível. Eu sempre uso protetor solar e sempre levo meu protetor solar. Então, porque, tipo assim, se eu fico sem protetor solar, eu me machuco. Olha só pra vocês aí, tá vendo? Ó, o que que faz? Isso aqui não é do sol. Essas manchinhas que eu tenho, esses machucados assim, isso assim não é do sol. Isso aqui é do calor do fogo. Olha só pra ver. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de fazer minhas coisas. Mas nem sempre eu posso. Então, normalmente quando tá muito quente, eu sofro muito, é isso que acontece. Então, vira machucados. Tipo, quando eu fiquei internada da última vez, as minhas mãos machucaram muito lá. Então, que por sinal, a doença, ó,
A doença, nesse momento que eu tô vivendo o agora, ela começou a despertar, entendeu? Então eu tô pelejando pra fazer ela dormir de novo. Fica aí, querida, dorme aí, tá? Fica dormindo. Enquanto você não sai, você fica dormindo. Então, tipo assim, a gente vive, é o que eu falo em todos os meus vídeos. Você vive um dia de cada vez, um dia após o outro, porque não tem como você pegar e querer viver tudo de uma vez, sabe? Então, você vive um dia após o outro, só de você acordar, só de você colocar os seus pés para fora, você ver a luz do sol, você conseguir se movimentar sozinha, é uma bênção, é uma vitória muito grande, sabe? Então, é, o, você vê, a conversa foi para outro lado, né, gente? Mas é porque o lupus são inúmeras possibilidades, inúmeras coisas, sabe? Que pode acontecer com você, que pode acometer seus rins, seus fígados, seu pâncreas, a sua cabeça, seu coração, todo o seu sistema imunológico. Porque eu sou um tipo de pessoa que tô sempre com a minha imunidade muito baixa. É, às vezes, muita gente, eu recebo muitas mensagens no direct, as pessoas falando, é, mas Jaqueline, normalmente quem faz o uso de hidroxicloroquina, prednisona, esses remédios que eu tomo, é uma pessoa muito gorda, sabe? Muito cheia. Mas não é, gente. Eu nunca tive tendência de ser uma pessoa muito grande. Eu sou uma mulher grande, alta, mas eu nunca tive aquela tendência de ser muito gorda. Então, tipo assim, depois que eu comecei que eu fiquei doente, comecei a fazer esses usos de remédio, eu já cheguei a ficar muito grande, muito enorme, como da mesma maneira que quando a doença atacou, eu emagreci demais. Então é uma coisa muito doida, sabe? A doença quando te ataca, te destrói tanto, tanto que você começa a perder peso, você nem percebe, entendeu? Então é algo assim que às vezes a gente tem que ter muita fé em Deus, muito cabeça erguida, para que a gente não venha a ficar desmotivado, porque problema todo mundo tem, né? Mas eu espero que esse vídeo possa ajudar. Eu espero que esse vídeo possa ajudar cada um, sabe? A lidar com a situação, a lidar com as coisas, porque o lúpus não é pra te matar, eu sempre falo. Eu tenho uma frase que eu sempre guardo comigo, desde quando eu descobri que eu tinha lúpus, sabe? É, eu me lembro das vezes que eu orei por coisas que eu tenho hoje. Sabe? É porque, tipo assim, quando eu descobri o lúpus, eu tenho 3 filhos. Quando eu descobri o lúpus, eu só tinha a minha menina, a minha filha. Então, os médicos falaram comigo que eu não podia ter filho mais, que sempre seria uma gravidez de risco, que eu poderia arrumar meus filhos, mas eu ia perder. Então, eu sempre tive muito medo. Então, eu não queria que Deus me desse os meus filhos e depois levasse. Eu sempre falava com ele, Senhor, se for da vontade do Senhor, amém. Mas se não for, eu nem quero. Então, gente, Deus, depois do lúpus, Deus ainda me deu 2 bênçãos, que são os meus outros 2 filhos. Entendeu? Então, para Deus nada é impossível. Se Deus quiser curar a sua enfermidade, eu não sei, sabe? O que você tem passado. Eu não sei que luta que você tem lutado, não, que batalha você tem travado, mas se Deus quiser acabar com a sua luta, com a sua dificuldade, agora ela acaba. Então, Paulo tinha um espinho na carne, então a gente não vai ser ileso. Você tá entendendo? Então, você não precisa chorar. De repente você descobre uma enfermidade. Eu conheço tantas pessoas que descobrem uma enfermidade e o mundo para eles acaba. As pessoas se fecham num quarto, as pessoas não querem mais viver, não querem mais tomar os remédios, quer ficar ali, esperar a morte levar. Gente, existem tantas pessoas em momentos muito mais difíceis do que o da gente, sabe? É o que eu falo. Quando eu falo que eu gosto muito dessa frase, que eu me lembro das vezes que eu orei por coisas que eu tenho hoje, é por isso. Porque, tipo assim, quando eu descobri o lúpus, eu não sabia nem que doença que era. Eu não sabia nem o que isso fazia. Gente, as pessoas, quando ficou sabendo que eu tinha lúpus, pensavam que eu tinha uma doença, assim, que só de encostar em mim eu poderia. Então, pensa.
a gente tem que saber lidar com todas as situações da nossa vida mesmo, porque se eu não tivesse, se Deus não tivesse me ajudado a lidar com aquilo naquele momento, talvez eu teria me fechado num quarto, talvez eu teria largado tudo e não teria mais levado a minha vida do jeito que tem que ser levada. Mas eu espero que cada um de vocês tenha gostado desse vídeo, que foi, na verdade, eu falei um pouco do medicamento, mas foi também um desabafo, digamos assim. Eu espero que cada um de vocês tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Tchau.